Olá, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live dessa jornada sistêmica que estamos fazendo. Mais um tema, mais um estudo, mais uma oportunidade para que a gente possa conhecer desse pensamento sistêmico, dessa filosofia sistêmica e trazer esses conhecimentos para a nossa vida. Então é muito bom poder compartilhar tudo isso que nós temos estudado por aqui. Vamos enviando para as pessoas que possam se beneficiar deste trabalho, dessa live. Aguardo vocês para que a gente possa ir iniciando. Na semana passada nós fizemos uma live a respeito do meu lugar no mundo, né? Como que no meu lugar eu tenho força. Fiz uma meditação, deixei a live disponível mais uns dias, então quem ainda não viu ainda tá lá. E durante esse mês de abril foquei bastante nesses assuntos de carreira, desenvolvimento da prosperidade, da abundância, e vamos continuar nesses temas, porque agora em maio nós vamos entrar nesse assunto focado na força da mãe, né? Então, onde essa força materna vem trazendo algum tipo de interferência nas dinâmicas que a gente vive no trabalho, na família, com a gente mesmo, nos relacionamentos, na nossa prosperidade. Então, conto com vocês para acompanhar nessa jornada. Teremos evento online no dia 21 de maio, a Mãe e o Sucesso, para que vocês possam conhecer mais profundamente de como essa força materna nos leva ao sucesso, à felicidade. E continuarei, né, com as lives nas segundas-feiras. Esse mês de maio eu tô com uma proposta de trazer alguns convidados. Legal, Michele, Deise, Vanessa, vocês que estão chegando, vão compartilhando aí com os amigos que nós já vamos começar. Então, tô aqui só contando um pouco de como tem sido essa jornada que nós estamos fazendo. Tem lá no grupo VIP também as pessoas que adquiriram a carteirinha Fidelidade, né? Foi um projeto que eu lancei em março, onde as pessoas podiam comprar a carteirinha Fidelidade para fazer parte de um grupo VIP, onde eu envio semanalmente meditações sistêmicas, conteúdos, e as pessoas que estão com a carteirinha Fidelidade têm desconto em todos os meus eventos e todos os meus projetos. E esse ano tem alguns que vão ser lançados aí, então existe esse clube de benefícios de quem tem a carteirinha Fidelidade. Quem ainda quiser fazer parte, ainda dá tempo, é só me procurar, que eu explico todas as regras, como funciona, e adiciono vocês no grupo VIP, e vocês podem ter acesso aos conteúdos que eu já postei lá, porque eu estou colocando numa plataforma onde quem tá no grupo VIP vai ter acesso. Então, todos vão poder participar. Então, vamos lá começar o nosso tema de hoje, né? Dei 5 minutinhos aí para todos chegarem. Estou feliz com essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, fechando esse mês de abril, porque aí a nossa próxima live já é em maio, com esse tema tão importante que são as transições de carreira, o nosso olhar para o nosso trabalho, como ter um olhar maduro, um olhar saudável para esse assunto. Conforme eu já falei para vocês, né, eu trabalhei e trabalho ainda, porque eu ainda presto consultoria para algumas empresas e na mentoria também. Eu trabalho com gestão de pessoas
tem muito tempo e trabalho, assunto de trabalho é um assunto que encontrar um trabalho, fazer uma transição, são assuntos que eu lido semanalmente, né? Então, vamos conversar um pouco a respeito disso. Vocês podem trazer as perguntas de vocês, as necessidades de vocês, porque isso direciona a live. Na semana passada, né, através de uma das perguntas, eu fiz uma meditação sistêmica, um exercício sistêmico. Então, eu estou aberta aí para essas possibilidades também. Então, vamos juntos. Então, quando a gente fala de trabalho, né, o Bert Hellinger é um alemão, ele dizia assim, a vida trabalha. Então, tem até um ditado alemão que diz, o trabalho adoça a vida, porque é o que nos dá movimento, é o que nos coloca a serviço da vida, nos trazendo a oportunidade da gente, com o nosso trabalho, chegar até mais pessoas. E é através desse trabalho também que nós temos a oportunidade de ter o nosso salário, de ter os benefícios que nós podemos receber quando nós oferecemos algo. E é onde também a gente tem essa oportunidade de demonstrar nossas habilidades, nossos talentos, nossos conhecimentos, porque muito do que nós fazemos tem a ver com o que nós somos também, né? Então é uma oportunidade que nós temos de mostrar quem somos, de mostrar para que viemos nessa terra, o que estamos fazendo aqui e colocar tudo isso a serviço do mundo. E quando a gente faz isso, a vida retribui. Então, por isso a vida trabalha, né? A vida está sempre em movimento. E o trabalho nos coloca nesse movimento, nesse desenvolvimento. E o que acontece, né? O trabalho bem-sucedido traz o benefício, que é o salário, que é o nosso desenvolvimento da prosperidade, que é o desenvolvimento material, a sensação de realização também, muitas vezes no trabalho está linkado esse assunto da realização pessoal e profissional. Muitas vezes nós dedicamos uma parte da nossa vida buscando essa realização profissional, essa estruturação. Então, trabalho é um assunto de estrutura, né, de base, que nós precisamos de ter, buscar ter na nossa vida, para que a gente possa ter esse movimento de crescimento. E claro que o trabalho exige, né, dedicação, persistência, processo, estruturação, coragem. E ele exige às vezes esforço também, mas ele não precisa ser só no sacrifício. Então, essa dinâmica de muitas vezes a gente achar que o trabalho está muito pesado, com muito sacrifício, onde a gente já está sentindo que está nos colocando em situações desconfortáveis, nós temos que ligar o alerta vermelho e fazermos uma autoavaliação. Por quê? Porque muitas vezes isso acontece por causa de algumas dinâmicas. Existe a dinâmica de ser leal aos nossos antepassados, onde nossos antepassados às vezes vieram de situações de trabalhos de muito sacrifício, por exemplo, lavouras, ou até os mesmos escravos que muitas vezes serviam para poder ter alimento e que tinham um trabalho focado apenas na sobrevivência. Então, às vezes, a gente vem desses modelos de sacrifícios muito grandes, seringueiros, pessoas que trabalham na terra, com garimpo, com plantação. Então, tudo isso gera uma sensação de que o trabalho é de muito sacrifício. E isso gera crenças em nós, né, que nós temos que avaliar com carinho, porque não necessariamente o trabalho precisa ser com sacrifício.
Por isso hoje eu comecei a live falando, né, do ditado alemão, que o trabalho adoça a vida. O trabalho traz alegria. Então tem uma outra frase que diz, né, que quem se alegra com o trabalho se alegra com a vida, e quem se alegra com a vida se alegra com o trabalho. Então o trabalho desagrada quando a vida desagrada. A alegria de viver se torna alegria de trabalhar. Então, são frases que vão nos mostrando que no trabalho, esse sacrifício, não necessariamente ele está ligado à dinâmica saudável do trabalho. Por quê? Porque o trabalho, claro que exige esforço, dedicação, e não necessariamente a gente tem que querer um trabalho só fácil. Quem busca o trabalho só fácil não está na postura adulta do crescimento. Às vezes, eu trabalhei muito tempo com jovens, né? Aprendizes, estagiários. E aí, o primeiro discurso era a qualidade de vida. Ah, eu quero um trabalho que me ofereça qualidade de vida, bem-estar. Eu pensava assim, gente, mas eles nem suaram ainda. Como que eles vão buscar qualidade de vida nesse momento? Né? Será que é isso mesmo que a gente tem que procurar quando a gente vai buscar um trabalho? Então, uma carreira, colocar nossa profissão a serviço. Então, a gente precisa de tomar cuidado com essas posturas que nós temos em relação ao nosso trabalho, porque isso vai dando indícios de como que a vida vai responder a nós em relação a isso também. Então, o trabalho desagrada, quando a vida desagrada, a alegria de viver se torna alegria de trabalhar. Então, o trabalho precisa de ser uma alegria para nós. Um motivo de paixão, de realização, de satisfação. Mas nós não podemos também ficar só esperando motivação no nosso trabalho. Hoje eu até estava estudando um livro que eu já tenho recomendado ele aqui, que é o Hábitos Atômicos, né? Eu passo ele para os meus clientes de mentorias. E aí eu estudando ele diz, né, em um dos capítulos lá, que a gente precisa de aprender a lidar com o tédio, né, que é aquele momento onde que já não estamos mais na paixão, não estamos mais na motivação, mas fazemos porque sabemos que é importante, sabemos da responsabilidade. Então é muito importante, assim, a gente vencer o tédio, né? E ter essa dedicação constante, porque o trabalho pede essa constância. Ah, Aline, mas hoje você não vai falar de transição de carreira? Sim, então eu estou contextualizando vocês a respeito de como é a energia do trabalho, de como o pensamento sistêmico se aplica nessa linha do trabalho, para que vocês possam perceber como é grande e importante quando a gente ousa fazer uma transição de carreira. E as transições, muitas vezes, elas precisam de um planejamento. Ela não pode ser só da nossa criatividade, da nossa intuição, da nossa percepção, ou por causa de um adoecimento e uma estafa que chegamos. As transições precisam ser planejadas. E o primeiro planejamento que a gente precisa fazer é financeiro. Então, quando as pessoas me procuram na mentoria para fazer transição de carreira, que é um dos principais temas que as pessoas me procuram, que eu tenho um projeto que chama Tire Seus Projetos do Papel, então é para isso mesmo, para auxiliar as pessoas a fazerem suas transições. Uma das coisas que a gente precisa de olhar é isso, como está a sua estrutura financeira, sua estrutura de vida. Sua vida está numa estrutura que comporta uma transição? Ou é necessário fazer um caminho para que esse projeto possa sair do papel? Oi, Mônica, Lourdes, Edmilson, Lauriene, todos que estão chegando. Josi, Rose. Estamos aqui. Fiquem à vontade para trazer suas perguntas e necessidades, tá? Que as perguntas vão me auxiliando aqui a trazer o tema. Então, é necessário esse planejamento quando nós pensamos em transição. É necessário uma preparação, é necessário ter força para sustentar o processo que envolve a transição. Às vezes, no primeiro momento da transição, a gente precisa de
introspecção, ouvir nós mesmos, resgatar nossa essência, resgatar nossa identidade. Para resgatar a nossa identidade, nós precisamos fazer um autoexame, uma autoavaliação de nós, para que nesse resgate de identidade a gente possa fazer essa transição e esse novo posicionamento, que vai ser nessa nova área, que vai ser nessa nova profissão. Quando eu tinha um instituto junto com as meninas, né, minhas sócias, amigas na época, parceiras de trabalho, a gente dava treinamento de constelação, né? Então as pessoas chegavam querendo aprender a constelação para se tornar consteladores. Então vinham advogados, biólogos, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas de outras áreas, administradores, pessoas de diversas áreas que queriam se tornar facilitadores de constelação sistêmica. O que eu percebi atendendo muitos deles nas mentorias é que nem todos estavam prontos para fazer a virada e a transição. Por quê? Porque muitas vezes a nossa profissão de origem, ela tem uma raiz forte e profunda. Se a gente simplesmente vai lá, pega e joga fora e começa uma outra sem ter o mesmo nível de comprometimento e profundidade, isso não se sustenta. Porque fica faltando alicerces e bases. Ah, Aline, mas então se eu sou um administrador, eu nunca vou poder ser um arquiteto? Não, não é isso. Mas é preciso fazer essa base, esse chão sólido, assim como você fez na sua primeira carreira, na sua primeira profissão. Não dá para ser hoje, as pessoas são do fast, né? Então tem cursos de finais de semana, imersões de 4 dias, transforme sua carreira, seu negócio em 20 aulas online. Sinceramente, não se sustenta, porque não tem uma consistência. Então, as transições são caminhos que nós fazemos de construção de uma nova identidade, da nossa identidade, desse fortalecimento de uma nova marca que somos nós. Quando a gente trabalha a marca pessoal, a gente está trabalhando nós, quem somos. Então, quem nós nos tornamos, isso é muito importante, estar na nossa transição. Não pode ser só as nossas dores, os nossos medos, as situações às vezes de abuso, de violência, de maus tratos, de adoecimento, desequilíbrio que passamos, porque muitas vezes é isso que nos leva a pensar numa transição. Às vezes tem um chamado de alma mesmo para uma outra área, para um outro conhecimento, para uma outra forma de servir a vida. Isso é ampliação, isso é movimento de vida. Mas para que seja sustentável, é importante que a gente tenha esses cuidados. Porque eu também já vi muitos. Muda, não se sustenta, desiste. Ou volta para o anterior. Ou fica perdido, porque aí o anterior já passou. Então, nós precisamos de ter esses cuidados quando nós pensamos em transição de carreira. Quando se percebe que o planejamento foi insuficiente, como se reestruturar já dentro da transição? Começando tudo de novo. Porque o que acontece? O planejamento insuficiente é natural acontecer, né? Das vezes a gente não ter a total dimensão. Isso só indica que às vezes nós fomos precipitados, não avaliamos todos os fatores necessários, as áreas necessárias. E aí a gente precisa de gerar um novo impulso. Para isso é corrigir a rota. Para corrigir a rota, muitas vezes a gente precisa às vezes de nos capitalizar. Onde que a gente nos capitaliza? Na área que a gente tinha maior domínio antes. Então, isso já vi várias pessoas fazerem.
né? Por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que era terapeuta, se tornou terapeuta, fez cursos de constelação e tudo, mas na sua base era professor. O que ele fez? Voltou a ser professor. Antes de continuar e seguindo e investindo na carreira de terapeuta. Pra quê? Pra ter mais chão para poder fazer a transição. Com mais bagagem, com mais experiência. Por quê? Porque o trabalho é para nos trazer esse benefício, que é o dinheiro, o reconhecimento, os clientes, as pessoas, chegar até as pessoas. Se não está chegando até as pessoas, algo precisa ser revisto nessa rota. Então, muitas vezes, a nossa base, o nosso chão, que é, às vezes, as nossas primeiras formações, as nossas primeiras experiências, é o que nos nutre e nos abastece. Tem outra coisa também. Quando a gente vai fazer, que a live chama, né, transição de carreira, o olhar maduro para o trabalho. O que é esse olhar maduro para o trabalho? É assim, eu saí da onde eu estava agradecendo, eu saí da onde eu estava na postura certa, eu reconheci como foi importante para mim todo esse tempo que eu estive nesse local de trabalho, com aquelas pessoas, com tudo aquilo que elas me ofereceram. Então, são perguntas para a gente avaliar e fazer as nossas anotações. É preciso a gente agradecer o que se passou. Ser grato de coração pelo que foi bom e pelo que foi ruim também. Até porque isso se chama autorresponsabilidade. Então, nem tudo que foi bom e ruim foi só responsabilidade do outro. Também tem a ver com a identidade, com a nossa personalidade, com tudo aquilo de crenças que a gente tinha e de hábitos que nos fizeram acreditar naquela dinâmica profissional. Como eu estava dizendo para vocês, né? Existem dinâmicas ocultas também ligadas a isso. A forma que nós recebemos essas heranças antepassadas nos nossos comportamentos, nas nossas crenças, nossos pensamentos, formas de olhar para a vida. Então, muitas vezes, isso nos leva a ter que, às vezes, capinar um terreno, né, a cortar a braquiária, para poder abrir um caminho daquilo que realmente a nossa alma nos chama, daquilo que realmente pode nos trazer mais alegria, que é como eu disse para vocês, sentir esse trabalho que adoça a vida e não que amarga a vida e não que adoece a vida. Então, são perguntas. Vou trazer 3 perguntas para vocês que eu anotei aqui. Em relação a esse resgate da identidade, essa postura de poder olhar para os próximos passos ligados a nossos novos hábitos. Quais são os valores fundamentais que impulsionam sua vida e seu trabalho? Então, anotem aí para vocês responderem. Quem está nesse momento de olhar para o trabalho, de querer impulsionar o trabalho, às vezes avaliando uma transição. Quais são os valores fundamentais que impulsionam sua vida e seu trabalho? Minha vida e meu trabalho. Porque esses valores fundamentais são os que vão ser alicerces e base para o seu desenvolvimento, para a sua transição, para a sua trajetória, para o impulsionar daquilo que você está fazendo. Pergunta 2. Então, vamos lá. Pergunta 2. Como estou vivendo e trabalhando com integridade agora?
Então, como eu estou vivendo e trabalhando com integridade agora? Estou respeitando quem eu sou? A minha vida está em equilíbrio com o meu trabalho? O que eu ganho é proporcional ao que eu ofereço? Eu estou bem alinhado, sabendo, tendo clareza de quais são as minhas reais habilidades, talentos, dons, facilidades, conteúdos que eu tenho dentro de mim para oferecer? Então, como estou vivendo e trabalhando com integridade agora? Eu agradeço pelas coisas que eu estou vivendo, pelas coisas que eu tenho. Porque reclamação, gente, tem uma coisa que no trabalho tira as pessoas da energia de mudança, se chama reclamação. Quem muito reclama, eu falo, inflama. Os reclamões geralmente são pessoas que não estão prontos ainda para fazer uma mudança. Não estão prontos ainda para fazer uma transição. Sabe por quê? Porque a reclamação, o Bert Hellinger tem uma frase que ele diz, não é bem a palavra reclamação, mas ele fala lamentação. Quem muito lamenta não quer agir. Então a lamentação paralisa, não deixa a pessoa numa postura de encontrar soluções, não coloca a pessoa numa postura ativa. Muitas vezes quem tá na lamentação e na reclamação tá no julgamento também. Então tá julgando às vezes a própria história, falando, meus pais que não me deram o que eu precisava, não me ensinaram o que eu precisava. Ou está no julgamento dos colegas, do ambiente que está, como se todos fossem responsáveis pelo aquilo que nós estamos vivendo. Ou são os clientes, os parceiros, é o marido, é o filho, é a maternidade. Ainda tem isso, tem as mães, né? Eu tenho pensado sobre isso, muito sobre isso, sobre mães que trabalham, como é o meu caso. Mulheres que trabalham e são mães. Então, e aí? A gente fica na reclamação, na lamentação. Quem fica lamentando, reclamando, não age, não faz a transição, não está pronto para virar a chavinha. Não está pronto para atravessar a curva do rio e ver a solução. Porque para atravessar o rio, precisa de nadar, ou remar, ou construir um barco, ou construir uma ponte. Algo precisa ser feito. Então, quem lamenta não quer agir, paralisa. Mas também não adianta agradecer na piada, não. Tem que agradecer sincero por esse reconhecimento, por esse momento de reconhecimento na sua vida. Vamos lá, então já fiz a pergunta 1 e a pergunta 2. Vou repetir para quem chegou agora. Pergunta 1. Nós estamos aqui resgatando a nossa identidade para planejarmos os nossos próximos passos no nosso trabalho. Quais são os valores fundamentais que impulsionam minha vida e meu trabalho? Pergunta 2. Como estou vivendo e trabalhando com integridade agora? Tá travando para todos ou só para Lourdes? Mais alguém achou que tá travando? Pode ser só aí no a sua internet, tá, Lourdes? As meninas estão me dizendo que tá ok. Ótimo, então vamos lá. Grata, queridas. Terceira pergunta importante quando vamos falar desse assunto de trabalho. Como posso definir um padrão alto para o meu futuro? Então vamos lá. Pergunta 1. Quais são os valores fundamentais que impulsionam minha vida e meu trabalho? Pergunta 2.
como estou vivendo e trabalhando com integridade agora? Pergunta 3. Como posso definir um padrão alto para o meu futuro? E aí, nesse definir um padrão alto para o meu futuro, que envolve esse impulsionamento da nossa carreira, seja os que estão querendo fazer uma transição, seja os que estão querendo impulsionar onde estão, querendo crescer, aprimorar, desenvolver, trazer mais clientes, trazer mais oportunidades. Como que a gente faz para acreditar, visualizar esse padrão alto para o nosso futuro? Ter essa visão otimista, ter essa visão ampla, ter essa visão de crescimento, mapeando as crenças que nós temos em relação ao trabalho, ao dinheiro, ao futuro, ao que fazemos. Sendo gratos pelo que já passou. Reconhecendo seus dons, seus talentos, suas habilidades. Para que você possa aplicar tudo aquilo que você tem disponível aí dentro de você. E para aplicar, nós precisamos reconhecer, identificar. Então, vou fazer mais umas perguntas para vocês aqui, para ajudar vocês a mudar um pouco essa polaridade do pensamento. Então, o que a gente precisa de ir mapeando? Nesse mapeamento, o que a gente faz? A gente, primeiro, percebe as áreas da nossa vida que não estão fluindo, que não está chegando dinheiro, por exemplo. E aí a gente começa a pensar na realização que a gente quer conseguir. Por exemplo, eu quero conquistar a minha independência financeira, eu quero realizar um grande evento presencial, eu quero aumentar meus clientes, eu quero ter uma loja, eu quero abrir um negócio, eu quero arrumar uma boa oportunidade profissional, eu quero fazer algo que esteja alinhado com a minha alma e não só com o meu ego dolorido, não só com a minha criança ferida, com as memórias difíceis que eu tive, que eu tenho. E aí você vai fechar os seus olhos um pouquinho e imaginar que você está realizando essa meta agora. Então fecha seus olhos e visualiza que você está realizando isso que você acabou de falar, que você quer conquistar. Com o seu trabalho, com o seu esforço. Imagina que você tem o emprego dos seus sonhos, o dinheiro que você precisa, que você mora na casa que você almeja. Imagine tudo aquilo que faz sentido para você, porque isso é diferente para cada um de nós. Observe as imagens, deixe que sua mente traga imagens reais dessa sua imagem interna. Para que essas imagens fiquem fixas na sua mente, nos seus sentimentos e te tragam sensações em relação a essas possíveis conquistas. E aí, quando você está perto de alcançar tudo isso, qual sensação que te vem? Alegria, medo, insegurança? Sente que você merece ou que você não merece? Será que tem alguma resistência? Às vezes você não conseguiu visualizar nada, não conseguiu enxergar nada. E aí você pergunta a si mesmo: será que eu estou disposto a pagar o preço da mudança, sair da minha zona de conforto para conquistar esse objetivo? Onde eu não estou disposta ainda a dar para a vida. E por isso a vida não está me retribuindo. Onde eu não sou ainda 100% verdadeiro comigo.
E respirem fundo. Se alguém quiser compartilhar aí no chat como que estão sendo essas perguntas. Hoje eu tô trazendo muitas perguntas provocantes para que vocês possam avaliar o que vocês estão buscando, o que vocês estão querendo viver. Porque através dessas perguntas você tenha essa oportunidade de se perguntar: será que eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Porque essa integridade, esse resgate de identidade, esse fortalecimento do seu poder pessoal é que potencializa o seu crescimento, é que potencializa o seu trabalho. Seja para fazer uma transição, seja para começar algo novo, seja para continuar onde você está, seja para ampliar o que você está fazendo. Me senti merecedora do que visualizei. Ótimo. Muito bom. Porque aí é hora da estruturação. Estruturar isso para que isso se torne real. Então, é como eu disse para vocês desde o início. Transições de carreira, desenvolvimento de carreira, mexe com quem nós somos, mexe com as nossas histórias de vida, mexe com as crenças que nós tivemos, com tudo aquilo que nós ouvimos, aprendemos. Mas principalmente com tudo aquilo que a gente acredita que a gente merece, que a gente pode, que a gente se permite. Interessante imaginar a realização, a Rose está falando, né? E em seguida pergunta: eu senti capaz de replicar meus objetivos. Ótimo. Então, plano de ação. Então, agora é hora do plano de ação. Quando a gente se sente já pronta, o que nós estamos esperando? Porque muitas vezes a gente se sente vítima. Quando a gente se sente vítimas, a gente não consegue agir. Mas quando a gente se sente pronto, o momento é do plano de ação. E como que a gente começa a estruturar isso? Primeiro, a gente escreve o nosso plano. Então, esse é um exercício, a gente visualizou. Visualizou o nosso sonho, visualizou o que almejamos. Depois a gente escreve do nosso jeito mesmo. Não precisa de muita técnica, não. Mas tem alguns exercícios de gestão que a gente faz nas mentorias, nos trabalhos dentro das empresas. Tem algumas ferramentas nos trabalhos terapêuticos. Mas faça do seu jeito, escreve o seu projeto, seu trabalho, o seu sonho, o que você almeja. Depois nós vamos estudar, buscar recursos. Quem são as pessoas que já fazem isso? Quem são as pessoas da área que eu posso conversar, entender, saber como que é? Não pode ser só aquele, eu senti um chamado e vou, no calor das emoções. Quem faz isso é a nossa criança. O adulto planeja tintim por tintim. Então vamos lá. Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que já têm experiência, que já vivenciaram isso, que podem me dar dicas, que podem me auxiliar? Depois eu começo a ver quando é que eu tenho ou terei viabilidade para viver isso. Que às vezes a gente precisa de planejar a viabilidade disso. E essa viabilidade é financeira, às vezes é de tempo, às vezes é de espaço. E aí a gente começa a pôr data, a gente começa a se preparar, a se capacitar, quais cursos, conhecimentos eu preciso de ter. Para que isso possa crescer, se desenvolver, expandir. Então, são etapas que nós vamos fazendo para que as coisas possam dar certo. Para que a gente possa verdadeiramente
ter um olhar maduro para o nosso trabalho. Não é fácil todo dia. E não é todo dia que a gente faz só o que a gente gosta. Mas vencer o processo, ter constância, ter hábitos favoráveis, ter apoio, rede de apoio, ter orientação e principalmente ter esses assuntos familiares em ordem dentro de nós. Faz com que a gente tenha bênção para realizar aquilo que estamos buscando. Mas só pode ser uma bênção quando nós olhamos para tudo que passou, para tudo que foi da nossa história, com reconhecimento e gratidão. Sabendo que os nossos antepassados, que os nossos pais, que os nossos avós e que a gente mesmo, para chegarmos até aqui, vivemos o que precisávamos para sermos quem somos hoje. Sem lamentação. Com coragem e confiança. Balãozinho não realiza sonhos. Nós precisamos de pé no chão, caminhada, travessia, jornada. É por isso que esse ano eu criei a jornada sistêmica, porque a jornada é um caminho. A gente vai caminhando. Também não adianta, o Bert Hellinger dizia assim, que quando a gente também quer rápido demais as coisas, a gente tropeça e cai. Ou se a gente estaciona demais, passa da hora. E aí as coisas perdem sua força. Então precisamos estar prontos e prontas para vivermos aquilo que pedimos, que oramos, que mentalizamos, que falamos que queremos. Mas uma coisa muito importante é a estrutura. Sem estrutura não tem transição de carreira. Sem estrutura não tem construção de carreira. O trabalho é uma força de estrutura. Ou seja, tem a ver com a nossa estrutura de vida, com a forma que olhamos para a nossa vida. Então eu desejo que vocês possam adquirir essa estrutura na vida de vocês, para que vocês possam desenvolver esse olhar maduro para o trabalho, para a profissão, para as escolhas de vocês. O Bert Hellinger dizia, o empresário é aquele que mais serve vidas, né? Porque ele está servindo com trabalho, emprego, produtos, serviços. Mas nós também somos nossa própria empresa. Nós também somos o nosso próprio CNPJ. Com os nossos talentos, com as nossas habilidades, com os nossos conhecimentos, com a nossa história de vida, com a nossa experiência de vida. Eu tenho um exercício que eu montei, eu já compartilhei ele aqui algumas vezes no Instagram, que chama Currículo Sistêmico. No currículo sistêmico, a gente faz uma caminhada por todas as suas experiências. Quando foi que você começou a trabalhar? Às vezes, foi lá na infância, ajudando o pai na feira. Às vezes, foi vendendo coxinha, a trufa na escola, chocolate. E aí é onde nós vamos honrando cada pessoa, cada braço que nós tivemos de aprimoramento,
para quem somos. Também sabermos reconhecer nossas limitações, o momento de cada coisa. Para que a gente possa estar se aprimorando naquilo que ainda precisamos. Que também é bênção a gente ter essa oportunidade de se desenvolver, de crescer. Então, contem comigo para esse desenvolvimento, para esse crescimento. Quero ver todos vocês no evento do dia 21 de maio, A Mãe e o Sucesso, que é um tema que a gente fala muito de profissão, de prosperidade, de abundância, de dinheiro, de se abrir para as relações saudáveis. Porque trabalhar é se relacionar com as pessoas, com o mundo. Vai ser um evento online, um workshop de vivências sistêmicas, todo vivencial. Estou preparando meditações, exercícios, perguntas estruturantes como essas que nós fizemos hoje. Essas perguntas de hoje, né? Se você coloca elas no papel, observe que resultado que te traz. Então, dia 21, todos vocês aqui comigo. Vai ser no Zoom. Quem quiser mais informações é só me chamar. E esse mês de maio teremos lives também. Nas segundas, continuarei com as lives. Temas ligados a esse assunto de mãe. Então, servir a vida, projetos, felicidade, o que é a mãe e o sucesso. Também estou fazendo uma releitura do programa de mentoria, que eu já tive ele em grupo e individual, e agora eu estou desenhando novos formatos. Então, em breve, vocês vão poder participar de tudo isso também. Isso tem a ver com esse servir a vida. Porque esse assunto de trabalho, gente, eu já passei por tantas dimensões dele, né? Tantas dimensões. O trabalho onde inicialmente CLT, depois PJ, depois consultório, consultorias, dentro de empresa, dentro de consultório, mentorias, escola de treinamento, parceria, sociedades, maternidade. E cada fase tem a ver com essa nossa identidade, esses nossos princípios, esses nossos valores, essa nossa permissão sistêmica para dizer para os nossos antepassados com muito respeito, um muito obrigado, um sim, por eles terem vivido todo o sacrifício, todas as dificuldades, todas as lutas, para que hoje eu possa receber um pouco mais leve, para que hoje eu possa receber a bênção de servir a vida um pouco mais leve, com um trabalho que faz o meu coração pulsar, os meus olhos brilharem, que me traz essa alegria de viver, esse sentimento de realização. Então é isso que eu desejo para todos vocês que estão aqui caminhando juntos comigo. E semana que vem tem mais, então encaminha essa live para quem não pôde estar aqui ao vivo. Ela tem ficado salva por volta de uns 3, 4 dias, depois eu tiro. E envie seus comentários, suas perguntas, suas percepções, que tudo isso tem direcionado bastante os conteúdos que eu estou trazendo aqui. E eu quero poder cada dia estar mais aqui com vocês, para que a gente possa
aprender, multiplicar e oferecer, né? Mais desse servir, que é o grande propósito de todos nós com o nosso trabalho. Então, grata a todos que estiveram na live. Quem chegou agora no final, como eu disse, já vou disponibilizar lá, assista, deixe suas perguntas, seus comentários, que está sendo muito bom continuar essa conversa com vocês. E até semana que vem. Aguardo vocês nas próximas. Beijos, boa noite e até a próxima.